Deus abençoe você. Eu espero que com você e sua família esteja indo tudo bem. Comigo, com a graça e a misericórdia de Deus, está tudo bem. Estamos aqui, passando aqui por esta pandemia, onde muitas famílias têm perdido seus entes queridos, né? Por causa deste vírus, deste inimigo que ninguém vê. Que Deus console os corações de você que tem perdido seu ente querido, seu vizinho, seu amigo, filho, pai, mãe. Não é brincadeira, não. Está sendo grande o número de órfãos, crianças que seus pais estão morrendo nesta pandemia. Precisamos clamar ao Senhor, para que o Senhor sare esta terra. Vamos clamar pela nação brasileira, para que o Senhor afaste, elimine este vírus. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, de Deus ninguém escarnece, ninguém zomba, pode zombar, mas o que a pessoa semear, vai colher. Você planta feijão, você vai colher feijão, não é verdade? Planta arroz, vai colher arroz, não é verdade? Semeia o mal, recolhe o mal. E é assim, é a lei da semeadura. Então, que Deus nos abençoe. Estamos aqui no terceiro livro dos chamados evangelhos, livros biográficos. Hoje estaremos falando a respeito do Evangelho de Lucas. Lucas tem 24 capítulos. O autor é o médico Lucas. Conheceu Jesus por meio de informações. Foi companheiro de Paulo e, de acordo com 2 Timóteo 4,11, ele estava com Paulo em Roma durante a segunda prisão de Paulo, né? Ele é conhecido como médico amado. O livro de Lucas é conhecido como a obra literária completa, coordenada e clássica, que tem sido chamada a mais bela do mundo. Data em que foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele apresenta Cristo como Salvador dos homens de todas as nações, salientando-se a sua obra redentora. A mensagem é mostrar Jesus como o Filho do homem, o homem perfeito, o Filho de Deus. Escreveu o livro para os gregos, cujo ideal dos gregos, né, era a sabedoria e a formosura, cuja missão deles era a de educar, elevar e aperfeiçoar o homem. Lucas apresenta Jesus aos gregos como o homem mais elevado. O ideal dos gregos era diferente dos romanos, que entendiam ter a missão de governar, ter a glória militar. A divisão do livro, Anunciação e Chegada do Filho do Homem, capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 13. Serviços de Jesus a caminho da cruz, Lucas 4, 14 ao capítulo 19, versículo 27. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sua morte, ressurreição e glorificação, Lucas 19 a 28 ao capítulo 24, versículo 53. A primeira parte do livro de Lucas, do capítulo 1 ao 4, Lucas relata o aviso do anjo Gabriel a Zacarias, que seria pai de João o Batista. O anjo também anuncia a Maria, que ela seria mãe de Jesus, que foi o anjo Gabriel, né? Relata a visita de Maria a Isabel, sua parenta, né? Relata o nascimento de João, o nascimento de Jesus, relata o anjo avisando aos pastores que Jesus havia nascido na cidade de Belém, na cidade de Davi, né? Que foi lá em Belém,
que havia nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E neste capítulo também mostra a circuncisão, a apresentação e o sacrifício que foi oferecido, que era em obediência à lei, que todo primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Daí, sabendo-se que Jesus foi o primeiro filho de Maria, né? Seria oferecido um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Eles não eram pessoas ricas, eles eram pobres, né? José, ele era carpinteiro. Eles voltaram para a Galileia, para a sua cidade Nazaré, e Jesus ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Nós vemos a admirável providência de Deus. O Messias deveria ser da família de Davi e nascer em Belém. Os que foram escolhidos para serem seus pais moravam em Nazaré, que ficava a 160 quilômetros de Belém. Um decreto de Roma imperial exige que eles vão até Belém, justamente quando a criança está nos dias de nascer. E assim Deus fez que o decreto de um império pagão fosse o meio pelo qual se cumprissem as suas profecias. A educação de Jesus. Os primeiros poucos meses passou-os em Belém, depois 1 ano ou 2 no Egito, e após isto morava em Nazaré. O incidente no templo indica que ele era um menino notavelmente precoce. Com certeza, os seus pais lhe ensinaram, mostraram a lei, né? E existia a escola dos profetas, né? Dos sacerdotes. E a criança, ela, desde cedo, ela começava a ler as profecias, estudar a lei, os salmos, os profetas, né? Ainda criança. E essa passagem aqui mostra também aquele momento que Jesus discutia com os doutores da lei. Ele havia ido para Jerusalém, né? Para a Páscoa, a festa da Páscoa. Era costume as pessoas que moravam nas outras cidades, as famílias, se dirigiam a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E ali, de volta para casa, que a caravana era muito grande, ao longo do final daquele dia, de uma jornada de um dia, foi quando seus pais, Maria e José, perceberam a ausência de Jesus. Mas eles sabiam que Jesus era um menino sábio, que sabia já o que devia fazer. E, ao final do dia, lhe procuraram e não acharam Jesus em lugar nenhum. Decidiram voltar para Jerusalém, procuraram Jesus por toda parte. E ao terceiro dia, gente, de procura, eles decidiram ir ao templo e lá chegando encontraram Jesus ali discutindo com aqueles doutores da lei, aqueles homens altamente impressionados com tanta sabedoria com a qual aquela criança, né, 12 anos, ali falando com eles. E seus pais ali, filho, lhe procurávamos por toda parte e não encontramos. Aí Jesus disse, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E eles ali, naquele momento, eles não entenderam e guardaram ali aquele acontecimento no seu coração. Eles, a princípio, estava vedado a eles entenderem aquilo que aconteceu, não é? A pregação de João, ela é contada nos 4 evangelhos, né? João sabia que seria o Elias profetizado, não o Elias em pessoa, mas no espírito e na força de Elias, né? A coragem de Elias. João Batista iniciou seu ministério, ele morava no deserto, ele vivia no deserto.
E ele, a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, né? Agora, ele aparecia à nação para anunciar que havia chegado o prometido, né? O Messias. João tinha 30 anos quando foi chamado, a nação gemendo sob a crueldade da servidão romana. Ficou eletrizada com a voz daquele homem rude e corajoso, a bradar das ribanceiras do Jordão, que o libertador de há muito profetizado, falado, comentado, esperado, estava às portas. A ênfase de seus brados era: arrependei-vos. As suas pregações obtiveram imenso êxodo popular. O país inteiro foi sacudido nos seus alicerces. Grandes multidões vinham ao seu batismo. Até Herodes ouviu com alegria. Os que se confessavam arrependidos, aos que se confessavam arrependidos, João pedia que se submetessem ao batismo, que foi uma introdução à bela cerimônia do batismo cristão. No auge de sua popularidade, ele batizou Jesus e proclamou o Messias. Depois cumprida a sua missão, com presteza se retirou da cena, despertara a nação de sua letargia e apresentara-lhe o Filho de Deus. Estava feita a sua obra. Temos aí breve sumário da vida do homem, que introduziu em cena o Salvador do mundo e de quem Jesus Cristo disse ter sido maior que qualquer outro. João não operou nenhum milagre. O Evangelho de Lucas relata a tentação de Jesus, né? Ali no deserto, depois que ele foi batizado por João o Batista. E também, no decorrer do seu livro, ele fala acerca de Satanás, né? Muitos dizem que o diabo não existe, mas Jesus declarou que sim, né? Aqui no livro, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele declara muita coisa a respeito de Satanás, né? Ele diz ter visto ele cair do céu, que ele arrebata a palavra aos ouvintes para que as pessoas não venham a crer, né? Que ele queria se ir andar com Pedro e Deus não permitiu, Jesus rogou por Pedro, né? E disse que ele tem anjos, tem demônios aqui a serviço dele, né? Isso está no Evangelho de Lucas. E nos outros livros, ele mostra, assim, que ele é o príncipe dos demônios, ele é o pervertedor das escrituras, né? Ele é o maligno, o príncipe deste mundo, ele é mentiroso, ele é homicida, né? E que os malignos são seus filhos, né? Que ele semeou joio no meio do trigal e que o fogo eterno está preparado para ele, sim. Capítulos 4 ao capítulo 19, versículo 27, né? Que é os serviços de Jesus até a cruz. Até a cruz, né? Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus faz o Sermão no Monte, que é um sumário dos seus principais ensinos, obra incomparável, não tem igual na literatura. Ele fala a regra áurea. Temos aqui uma espécie de condensação da matéria. Alguns dos ensinos de Jesus, como amar o próximo, tanto quanto a nós mesmos, amar os nossos inimigos, fazer aos outros o que desejamos que nos façam, ficam de tal modo acima da nossa natureza egoísta que nos habituamos a escusar-nos de sequer tentar viver esses ensinos. Para nós parece impossível, até certo ponto, por uma rigorosíssima autodisciplina, e com o auxílio gracioso de Deus, é possível sim amar aqueles que nos odeiam. A prática da regra áurea
mesmo em pequena escala. Faz-nos felizes, ajuda-nos em nossos negócios e em todas as relações da vida. É o que de mais prático existe nesse mundo, servindo aos outros, servindo a nós mesmos. Experimente-se e veja-se. O povo gosta de tratar com aqueles que creem na regra áurea e a praticam. Um juiz, um policial ou um militar pode, no seu próprio coração e na sua própria vida, praticar os princípios da regra áurea, até onde o possa fazer como indivíduo, enquanto que, como oficial da lei ou do governo, deve seguir rigorosamente as regras da justiça. As orações de Jesus. No batismo, a noite inteira, no deserto, orando antes de escolher os 12, quando ensinou a oração dominical, em Cesareia de Filipe, antes da sua transfiguração, na ceia, orou por Pedro, pelos discípulos, no Getsêmane, na cruz e em Emaús. É uma bênção, né, gente? Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus, o que Jesus citou acerca da palavra de Deus. Uma mulher disse a Jesus: bem-aventurada aquela que te concebeu. E Jesus lhe respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam e as guardam. Em Betânia, Maria sentou-se aos seus pés para ouvir-lhe a palavra. E Jesus denominou isto como que ela escolheu a melhor parte. Certa feita, ao ensinar a multidão, veio alguém e disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem ver-te. E Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Outra vez ele disse: a semente do reino é a palavra de Deus. Só pela palavra de Deus, semente do reino, podem as almas nascer nesse reino de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se alguém não crer nas Escrituras, não crerá, ainda que algum morto ressuscite. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É uma bênção, né, gente? É uma maravilha. Aleluia. Aleluia. Ali em Hebreus, eu lembrei agora, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Ela penetra até o mais íntimo do nosso ser. Aleluia. Aleluia, meu Pai. O poder da fé. Jesus orou muito. Em Nazaré, ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aos discípulos, na tempestade: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ele falou para a mulher que tinha o fluxo de sangue, né? Que foi curada. Ele disse: a tua fé te salvou. Ele disse para Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Ele estava falando acerca da filha de Jairo, que havia morreu, e Jesus chegou lá e ressuscitou aquela menina, né? O centurião disse a Jesus: manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E Jesus disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o servo daquele centurião foi curado. Graças a Deus. Aos cegos, Jesus Cristo disse: credes que eu posso fazer isso? Faça-se-vos conforme a vossa fé. E aqueles homens foram curados. Aos discípulos ele disse: se tiverdes fé e não duvidardes, fareis o que foi feito à figueira. A mulher cirofenícia: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A filha daquela mulher estava horrivelmente endemoniada. E aquela mulher foi liberta, né? A filha daquela mulher foi liberta. Ela clamou a Jesus e Jesus se agradou da fé daquela mulher, né? A Pedro:
quando estava submergindo na água, ele falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque Pedro perguntou: Senhor, eu posso ir ao teu encontro? E Jesus disse: vem. E Pedro andou sobre as águas, né? Mas o barulho do vento ali, as ondas e tal, e lá vai Pedro afundando, né? A gente tem que olhar, gente, nas dificuldades, a gente tem que olhar para Jesus. Aleluia, aleluia, meu Pai, aleluia. É uma bênção, Jesus. Aos discípulos ele falou: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Os discípulos a Jesus perguntaram: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Ele falou para os discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e não duvidardes no vosso coração, mas crerdes com o que dizeis se fará, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo é possível ao que crê. A Marta, que estava junto ao túmulo de Lázaro, Jesus disse, porque ele mandou retirar a pedra, e Marta disse: Senhor, já cheira mal. E ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele falou para as multidões em Cafarnaum: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Graças a Deus. Graças a Deus, a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Se você crê, apenas se vê, isto não é fé, viu? Fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Crê com a mente e com o coração. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Jesus. A parábola de Jesus. Jesus falou muitas parábolas, mas nós vamos citar aqui a parábola das minas. Ela difere em alguns pontos da parábola dos talentos, mas ilustra as mesmas verdades gerais, que somos responsáveis perante o Senhor pelo modo como usamos nosso tempo e haveres, que haverá prêmios e castigos quando Jesus vier, que aqui nos preparamos para a vida do além. É uma parábola da segunda vinda, o país distante, quando fala do país distante. Nesta parábola, e depois de muito tempo, na dos talentos, dá a entender um longo intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A parábola das virgens prudentes, elas se preparam justamente para esta segunda vinda. Aleluia, aleluia, meu Pai. Lucas, capítulo 19, versículo 28, até o capítulo 24, versículo 53, né? Fala da agonia no Getsêmani, fala a multidão que chora, acompanhando e vendo o sofrimento de Jesus ali, levando aquela cruz. Fala da crucificação de Jesus, fala do ladrão arrependido, né? Este teve a garantia de estar no paraíso naquele mesmo dia, aleluia. Fala a ressurreição, a aparição, a volta ao Pai e às mansões celestiais. Seu ministério, após a ressurreição, foi mais extenso do que nós podemos saber e imaginar. Foram 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia, aleluia, meu Pai. Não vou entrar neste detalhe, porque já falei nos outros vídeos, e como também eu vou citar aqui na descrição os versículos, os vídeos que já falei, tá? Acerca desse momento que Jesus esteve aqui na terra. Então, nós só temos a agradecer ao nosso Pai. Então, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, gratos a Ti, por mais este ensino, por mais esta reflexão,
por mais esta maravilha que fala acerca do teu reino, o reino que o Senhor veio anunciar. O Senhor já reina em nossos corações. Quando o Senhor falou, o reino de Deus está dentro de vós. A tua palavra está aqui, Pai. Aleluia. Nós já vivemos, Senhor, já sentimos a alegria, um pouco daquela alegria, Senhor, que vamos sentir na totalidade quando estivermos contigo na glória. Eu quero te pedir pela vida de cada um que está acompanhando esta série. Te peço pela vida de cada um que está chegando agora neste canal. Te peço pela vida dos familiares que têm perdido, Senhor, dia após dia, os seus entes queridos por causa deste vírus, Senhor, esta pandemia que está acontecendo. Nós esperamos em Ti, a nossa confiança é em Ti, a nossa única esperança é em Ti, meu Pai. Nós cremos que o Senhor está com aqueles, o Senhor tem consolado aqueles, Senhor, que tem confiado em Ti, que tem buscado em Ti um consolo, um refúgio, porque a nossa consolação só vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro dos evangelhos, que será do apóstolo João, o discípulo amado. Tchau.